Gravando. E montanhas que a luz do arrebol tem perfume de rosa e jasmim. Vida calma nas vilas pequenas, rodeadas de campos em flor, doce terra de lindas morenas, paraíso de sonho e de amor. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Bom dia, TV de Olho nas Gerais. Bom dia, Café da Manhã. Bom dia, Sérgio. Vamos. Bom dia. Aqui é um programa para a gente comentar as notícias dos sites e dos jornais de hoje. E vamos iniciando com Sérgio. Qual o seu destaque de hoje? Bom, o meu destaque foi uma frustração, porque comentou-se aí a todo lado que o Fantástico da TV Globo de domingo à noite, ontem, iria apresentar a gravação dos irmãos Miranda no encontro que eles tiveram com o presidente. E acabou que frustrou, não apresentou e tal. Então, eu tinha essa expectativa, assisti o programa nessa expectativa, mas acabei não vendo. Então, nós temos tem essa suspeita dessa gravação, então, que o presidente foi gravado. Nossa Senhora. Bom, eu vou para outro canto, viu, o Sérgio? Hoje, no Tempo, tem uma manchete na página 4, que é o seguinte: com dura cláusula de barreira, metade dos partidos corre risco. Opa, Rodrigo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos já começando aqui, viu, Rodrigo? Bom, gente, está falando que a metade dos partidos, e realmente os partidos Patriotas, Solidariedade, Avante, PROS, PCdoB, PRTB, PV, Novo, Rede, Democracia Cristã, PTC, PMN, PMB, PSTU, UP, PCB e PCO, eles não contemplariam a cláusula de barreira que agora, em 2020, está estabelecida. Em ter 2% em um terço dos estados. Ou seja, em 9 estados, somados os votos de 9 estados, o partido político tem que ter 2% dos votos nacionais. Já em 2018, eram 1,5%. Em 2026, serão 2,5%. Em 2030, 3%. Então, ou seja, esses partidos que não estão conseguindo votos nessa cláusula, até esse limite, eles não vão receber a verba dos fundos partidários e também não vão ter tempo de televisão na campanha política. E isso é um grande problema para os partidos, um grande problema para os partidos. E, nas últimas eleições, você viu o PCdoB se juntar com o PPL, tinha um PRB, juntou, agora tem os republicanos, e essa união de partidos para eles sobreviverem, né? Mas agora, na reforma, como eu sempre falo aqui, nenhum partido político vai alterar o processo, nenhum político vai votar contra o processo que o elegeu. É muito difícil de acontecer. Então,
o que máximo, o que eles podem fazer é melhorar a situação deles, que eles querem sempre. E apesar de ter muita, eu acho que é muito, sabe assim, fogo de palha. Eles estão falando em distritão. Distritão já tentaram 2 vezes, em 2015 e 2017, a Constituição, a Câmara não quis. Falam em voltar com financiamento de empresa. O STF já falou que é inconstitucional. E falam também tem mais um, distritão, forma política, tá faltando um aí que eu esqueci. Eu sei que não passa. O voto impresso. Estamos falando em voto impresso, distritão, financiamento de empresa. 2 desses, o voto impresso e o financiamento de empresa, o STF já falou que é inconstitucional. O distritão já tentou, mas o que seria essa reforma política? E eu acho que eu vou dar uma ideia. Essa reforma política eles vão tentar a sobrevivência dos partidos que não conseguiram a quantidade de votos necessários para ter o fundo, a verba dos fundos e o tempo de televisão. Como? De que maneira? Eles vão criar um negócio chamado federação de partidos. Ou seja, é uma antessala da união dos partidos. Eles vão entrar na campanha juntos, os partidos. Lá no tempo de espaço de televisão deles, eles vão ter cada um a sua quantidade de tempo de televisão, vão ter suas verbas políticas, né? As verbas dos fundos, autonomamente, ou seja, preserva essa situação complicada para eles, e agora eles vão ter que ficar 4 anos juntos. 4 anos juntos. Ou seja, durante 4 anos, eles estarão juntos e preservados, recebendo as verbas públicas, recebendo as verbas dos fundos e com tempo de televisão dentro daquele espaço da federação. Também, eu acho que esse vai ser a grande modificação para a sobrevivência dos partidos pequenos, porque se eu falei o nome dos partidos aqui, nós temos 34 partidos. Eu falei em 17 partidos que podem correr o risco de não receber verba dos fundos partidários e nem receber e nem ter tempo de televisão. Então, o que a gente vê é que a extinção desses partidos, eles vão ter que unir, pela legislação atual, eles vão ter que unir uns aos outros pela identidade de programas ou da conveniência da hora, essa coisa toda, para juntar, para conseguir continuar sobrevivendo. Mas, para eles viverem autonomamente, a criação dessa federação, da possibilidade de se criar uma federação de partidos, e essa federação de partidos ser um órgão dentro do Congresso Nacional, ser uma espécie de um partidão, né, uma federação, um partidão, não sei se vocês me entenderam, né? Ou seja, vários partidos, uma federação. Eles vão funcionar dessa maneira, mas independente, cada um do seu jeito. Eu acho que eu acho que esses negócios de distritão, de financiamento, voto empresa, isso é tudo cortina de fumaça. Os partidos vão ficar de olho na sua própria sobrevivência e nisso. Estão falando também em ter uma cota para mulheres de vagas mesmo na Câmara, ou seja, ao invés de 30% na chapa, 15% de vagas de mulher, né? Para a mulher, é uma nova atitude, uma nova postura para a questão da inclusão das mulheres na política, né? Eu, particularmente, acho que a mulher tem 3, 4 jornadas, e é por isso que não tem tanta mulher na política, elas têm que cuidar de família, cuidar da casa, e é uma cultura, é uma coisa que sem machista, que existe, injusta,
E tomara que isso caia, tomara que os 15% prevaleçam e também os 30%, né? O 30% foi um projeto da ex-vice-governadora, ex-senadora Júlia Marisa, né? Final dos anos 80, início dos anos 90, e é que veio essa possibilidade para as mulheres. Mas é isso. Hoje, no tempo, tem esse destaque, né, que é com dura cláusula de barreira, metade das siglas corre risco de não receber verba. Eles podem continuar vivendo, pode continuar, mas eles não vão receber verbas de fundos partidários e não vão receber, ou não ter tempo de televisão. Ou seja, a tendência deles, se a legislação não mudar, é se unirem, como foi em 2018, começou a unir vários partidos. E como eu sempre falo aqui, a modificação que existe é para a própria sobrevivência, essa possibilidade dessa federação de partidos acontecer, eu acho alta. Nessa reforma política que estão falando que ia ser uma das maiores nos últimos 30 anos, mas eu acredito que não, né? É isso aí. E aí, Rodrigo, algum destaque para hoje? Bom dia a todos. Não, Deraldo, na verdade, eu tô ouvindo aí seus destaques aí, né, da reforma política, que foi aprovado lá atrás, que está valendo agora, né? Eu penso que já era tarde, né, já essa questão, né, eu sou favorável a isso, mas só que eu fico pensando assim, como é que vai ficar o jogo, o equilíbrio, né? Porque, assim, nós temos partidos de centro, partido de esquerda, partido de direita, partido de ultradireita e tal. Então, assim, nessa correlação aí, como é que vai ficar essa situação? Para a gente saber como é que vai balancear, né, o negócio. Outra questão que eu queria colocar é que é a respeito da CPI, né, que o Rodrigo Pacheco já deu uma sinalização de que vai prorrogar para mais 90 dias a CPI, né, que é e ele está pressionado, né, com essa situação. Depois da fala do Bolsonaro, né, de ter xingado o ministro Barroso, né, ficou muito feio, né, assim, para o presidente, né? E depois disso aí ele só está perdendo apoio, né? Até o Lira, que é aliado de primeira hora, já está balançando, já está começando a querer bater também, né? Mas ele está muito ainda tímido, né? Ainda para falar as verdades para o governo. Mas o Pacheco, acho que ele já está começando a querer romper, porque ele não está dando conta. A pressão é muito forte, né, da opinião pública, né? 70% na pesquisa Ibope acredita que o governo Bolsonaro é corrupto. Então, assim, não tem mais jeito, né? Assim, o governo já tá ladeira abaixo já, né? Então é isso que eu queria colocar. Desintegrando, né? Desintegrando. Desidratando, desintegrando, mas eu só acredito depois da missa é sétimo dia. Não tem outro jeito. Tá, o sujeito que tem a pena na mão, meu amigo, ele para mim não é muito difícil de não estar no segundo turno no ano que vem. Mas e aí, Sérgio, quer um comentário? Não, eu quero. Do que você falou, a questão partidária, eu só estou te pedindo um esclarecimento. Porque uma crítica que se faz hoje no Brasil é o excesso de partido. Tem partido, 33 partidos, me parece. Então, essas cláusulas que você apresentou aí, que vai eliminar e tal, na verdade, está obrigando as pessoas a se associarem para diminuir o número de partidos e tal. Então, não é isso? Quer dizer, o objetivo não é esse, não é diminuir o número de siglas? Sim, mas qual que é a reação das siglas? Tentar sobreviver, instinto de sobrevivência. O que ela vai fazer? Ela vai legislar em favor de sobreviver.
Então, a cláusula de barreira está colocada. 2% para agora 2022, 2,5% para 2026 e 3% para 2030. E mais, Sérgio, cada eleição eles têm que ter pelo menos 2% somado em 9 estados. Não pode ficar concentrado em um estado só e outros. São 9 estados juntos, tem que ter mais de 2% a votação. E eles vão legislar. Olha, eu vou ser extinto? Não, o que eu vou fazer? Eu vou criar um mecanismo, um jeito de sobreviver, de receber as verbas dos fundos e de ter tempo de televisão, através dessa federação de partidos que existe em vários países no mundo, né? A Angela Merkel, por exemplo, ela governa com uma federação de partidos. Governava, né? Ela saiu. Então, esse meio, esse jeito que o Congresso está criando que é uma proposta, né? Eu acho que essa passa. Mas distrição não passa, financiamento de empresa não passa, voto impresso não passa, mas vai passar, eu acho que esse passa. Essa questão das mulheres também é uma questão que elas estão lutando muito para ter realmente a direito às vagas, né? Porque ter o direito a 30% nas chapas, isso dá a candidatura laranja, que nós já vimos isso, né? Tudo quanto é partido, viu? Todos. Assim, achar uma mulher para completar 30% da chapa, para querer ser candidata, é uma dificuldade, vocês nem imaginam. E isso depende de formação, de história. E eu falei aqui que nosso Brasil, a formação para a mulher na política tem muitos entraves, muitas barreiras para ela. E eu acho que uma delas é essa, um país machista, um país ainda tem essa questão da família, do pai, da mulher, que a mulher que cuida disso, o pai cuida daquilo, não tem. Essa coisa injusta, essa coisa complicada que precisa acabar, né? Então, os 30%, a Júnia fala isso, a Júnia Marisa até hoje fala, tem um blog, ela fala isso, que é muito difícil para a mulher conseguir estar na política por causa de outras coisas outras funções que ela tem na sociedade, e eu acho isso uma perda para nós, né? Uma perda. E as mulheres têm essa questão de eles querem colocar 15% das vagas sejam de mulheres, disputada entre as mulheres, no mínimo, né? Bom, pode passar essa. Eu acho que passa das federações e eu acho que essas outras fica mais difícil. Eu acho mais difícil. Distritão, eu acho dificílimo. O distritão também é a destruição dos partidos. O distritão, eu já falei aqui, é o seguinte, os mais votados, independentemente dos partidos. Mas como? Né? O sujeito então vai favorecer o poder econômico, vai favorecer o poder religioso, né? Os mais votados aqui vão, e os votos dos partidos não interessam só o voto do candidato. Eu acho que os partidos não vão querer isso para eles. Eles vão querer, sim, reforma para sobreviver. Eu acho isso. Agora, só para comentar, a gente não pode deixar de comentar esses ataques do Bolsonaro à democracia, a reação. E também uma coisa que o João Viana está falando aqui, né? Essa questão dos militares, em que um tenente da aeronáutica, era tenente-coronel, se era tenente... Tenente é um substituto, né? Ele ainda não é o capa, né? Mas ele falou um punhado de bobagem, que as Forças Armadas estão prontas para defender a democracia. E nós não estamos defendendo a democracia, o STF não está, o Poder Legislativo não está. Que isso? E o próprio Poder Executivo, não o Bolsonaro, mas os governadores estaduais, os prefeitos, que isso? E a nota do Exército, a gente vê que eles estão querendo
montaram um discurso para o golpe, mas isso não haverá de vingar, muito complicado de acontecer. Vê, né? Eu acredito na democracia, acredito que nós vamos ter eleições ano que vem, e acredito que sem voto impresso, mesmo com essas ameaças do Bolsonaro, e os partidos não querem o voto impresso. 11 partidos, inclusive os partidos de sustentação do governo, não querem o voto impresso. Então, eu acho difícil. Mas é isso. Vamos encaminhar para os destaques finais. E aí, Rodrigo, algum destaque final? Não. Estou contemplado aí com a fala. Só comentar aí que eu também não acredito que há clima, que há condição de um golpe, né? Porque o Brasil é muito grande, né? O Exército, as Forças Armadas, acho que o governo Bolsonaro ele diminuiu o prestígio das Forças Armadas, para falar a verdade. Acho que o governo Bolsonaro ele conseguiu prostituir, vamos dizer assim, né? Trouxe para a política, né? Uma política que não é muito com P maiúsculo, né? E aí eu acho que com isso aí as Forças Armadas vão sair menor do que já era. Tá? Então, assim, é preciso fazer uma reforma dentro das Forças Armadas até para poder preservar uma liberdade, né, de política, né, assim, para eles não se envolverem. Porque as Forças Armadas eles são igual, eu costumo falar que Forças Armadas é igual funcionário público. Eles são funcionário público, mas, por exemplo, funcionário público, ele entra governo, sai governo, ele continua funcionário público, né? Não depende do mandatário, do governo, do prefeito, do governador, do presidente. Então, assim, as Forças Armadas, mais ainda, né? Porque tem uma cláusula que limita, né, a participação deles, né, na ativa do movimento político. Mas se é que eles estão caminhando para isso, então que forma um partido, né, e monta um partido e vai disputar a eleição, o partido das Forças Armadas. Aí, né, ganhando a eleição, aí vai ser normal, democrático. Né? Mas nada disso, os caras dando entrevista falando que não vai largar o poder, independente se sem Bolsonaro, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, eles não vão sair do poder. É uma bravata danada. E aí, Sérgio? Destaque final? Não estamos ouvindo. Um conjunto de tolos, idiotas, pequenos, frágeis, imbecis, desprovidos de cultura, de conhecimento histórico, de ética. Isso que eu vejo os militares. Coitados, tem pena deles. Eles sempre quiseram... Olha, a proclamação da República foi um golpe de Estado. Eles, durante o século XX, tentaram em 24, tentaram em 35, tentaram em 45, tentaram em 55 e tentaram em 64 e foram, né? Mas naquela época a minha mãe, por exemplo, sabia quem que era o ministro da Guerra, quem que tinha sido e quem que ela achava que deveria ser o próximo. É igual nós temos essa relação hoje com a STF, né? Nós sabemos todos os ministros, sabemos quem vai ser, como é que vai ser trocado e tal. Ainda bem, né? Mas antigamente os militares tinham um protagonismo no país, inclusive um protagonismo no orçamento, né? Os orçamentos eram muito pesados na área militar, né? E eles tinham um destaque na sociedade, tanto é que foram candidatos vários, o Lott, o Dutra, o Brigadeiro Eduardo, e o Lott, tudo candidatos tentando participar da democracia como protagonistas da política, né? E eles, depois de 85, eles foram para a caserna e ficaram quietos esses quase 40 anos. Agora estão
querendo mostrar a nova postura, que eu acho que isso não vai muito longe, eu acho isso. Mas estão organizados, colocaram um presidente né, um homem desse foi colocado desse grupo de militares, não é a Forças Armadas inteira que estão assim, não, é uma parte da Forças Armadas está nisso, e vamos ver, né? Bom, tá, vamos terminar. Gente, até amanhã. Antes de despedir, eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você deixe seu like. Vamos crescer junto, TV de Olho nas Gerais e você. Um grande abraço e até amanhã, Obrigado, pessoal. uma boa semana a todos. Boa semana, um abraço.